a nossa casa, nosso habitat, vai estar aberto para todo mundo que quiser vir tomar um café, almoçar com a gente, fazer uma reunião, criando e construindo esse novo ecossistema, essa nova energia aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês de novo, né, cada vez mais, que a gente siga crescendo junto. E que incrível ter um projeto como o Sandbox, como tantos outros que estão surgindo nessa linha de juntar entidades, juntar pessoas, juntar negócios, juntar pessoas com o mesmo propósito, olhando para a mesma direção. Então, estejam em casa, que vocês e os projetos de vocês são muito bem-vindos aqui, que a gente possa cada vez mais se apoiar e estar junto nessas empreitadas que vão aí construindo e impactando a nossa cidade e além, né? Estamos aí para isso. Bem-vindos. Obrigado, Maju. A inovação ela conversa muito, né, com o hub, né, com o ecossistema que está instalado aqui. Logo, logo a gente vai estar junto aqui, estamos trabalhando para isso, né, a partir do ano que vem. Estamos desenhando aí uma parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Inovação, para que a gente possa ter um espaço aqui dentro e fornecer endereço físico para as empresas que estão vindo se instalar aqui em Gramado, e também para que a gente possa realizar aquele nosso sonho, nosso projeto, de começar fazendo a incubação, fazer as ideias virarem empresas, e todo aquele processo lá de contratação de uma academia, ou seja, é um sonho nosso que cada vez mais está se tornando realidade. Obrigado mesmo, Camaju. Queria agradecer também ao Banrisul, na pessoa do César, que é o nosso gerente local aqui, pela gentileza de nos dar o coffee break aqui. Muito obrigado mesmo. São parcerias como essa que fazem com que a gente tenha certeza, viu, César, que a gente está no caminho certo, porque as pessoas estão se engajando junto conosco na ideia aí. Obrigado. As autoridades, na pessoa do representante do nosso prefeito Luia. Obrigado, Luia. A importância que tem o apoio sempre da prefeitura quando a gente levanta uma bandeira, né? A prefeitura sempre junto contigo, né? Tá nos apoiando, caminhando lado a lado. Também meu colega secretário de turismo, o Ricardo. Até queria convidar vocês para virem aqui comigo. Vem aqui na frente, Luia. O Ricardinho também vem aqui comigo, por favor. Todas as equipes, né, que estão aqui, a Fran faz parte do conselho também, trabalha com destino turístico inteligente dentro da Secretaria de Turismo, né? A Débora que está aqui, colega, e a minha equipe, o Heitor está aqui do meu lado, né? O Heitor é o diretor de inovação da Secretaria, o Jefferson, coordenador da Sala do Empreendedor também, e o Flávio que está ali trabalhando junto com a gente, trabalha incansável junto com a comissão. Muito obrigado, vocês compram as minhas ideias, dão suporte para que a gente possa fazer o nosso trabalho. A comissão, né, e a academia, representada pela academia e pelo professor Gilberto, a qualidade, né, das pessoas que estão envolvidas dentro da comissão, nos ajudando a fazer essa seleção, um trabalho árduo, né, foram mais de 26 empresas a nível nacional e internacional, 3 delas, né, 2 de Portugal e uma da Itália, que a gente teve até que dilatar o prazo de inscrição para que a gente pudesse avaliar um trabalho que a comissão lá teve a competência de fazer, né, e eu tenho certeza que nós vamos surpreender com aquilo que vai ser apresentado aqui. E a todos vocês, né, jornalistas, Tela, o Kaique, a todos vocês que estão aqui representando os meios de comunicação, é importante para nós conversarmos sobre isso, explicar o que é que vai acontecer a partir do dia 8 de dezembro, para que a nossa comunidade, o nosso visitante, eles entendam o funcionamento de um sandbox. A palavra em inglês, ela fala, né, que é uma caixa de areia, e eu fui buscar a origem, daí a gente entendeu que quando a gente leva os nossos filhos para o playground, a caixa de areia, na verdade, é um ambiente seguro, e é nada mais, nada menos que isso que nós estamos nos propondo. Transformar Gramado num grande laboratório a céu aberto, para testar soluções de destino turístico inteligente, num ambiente seguro, tendo a Prefeitura Municipal de Gramado aqui como base para que isso possa acontecer de uma maneira que dê resultado, não só para as empresas, que elas saibam que o produto delas, se for validado, é um produto que foi testado realmente numa das maiores cidades turísticas, com referência turística do Brasil e que está do mundo, né? Mas também que as empresas elas possam ter esse cartão de visita para seguir o seu caminho. Eu gostaria de chamar aqui na frente o Paulo, da Wise, Paulo, da GovUp, que fez... Não podemos também deixar de saudar aqui o Júlio, que é uma das startups que foi contemplada, e também o Humberto, que também está representando quantas startups? 4 startups que também foram selecionadas para o nosso sandbox. Isso aí. E fora as que não conseguiram vir, mandaram avisar, que estão nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, né? Quando a gente fala de trazer esses produtos para dentro da cidade de Gramado, que a gente fala de ampliar a matriz econômica, nós estamos falando de empresas que elas têm soluções e muitas vezes
essa empresa ela trabalha dentro do computador e ela trabalha num ambiente assim como tem aqui no Verso. E quando a gente fala da ampliação da matriz econômica, principalmente voltada à tecnologia, a gente teve a grata satisfação de ter recebido várias GovTechs que se inscreveram e estão trazendo novidades que vão ser apresentadas pelo Paulo daqui a pouquinho aqui, e nos surpreenderam pela quantidade de informação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Mas antes de eu passar a palavra para o Paulo, eu queria passar a palavra aqui para o Ricardo, porque nós temos essa parceria, né, Ricardo? Escolhemos falar de destino turístico inteligente, né, uma pauta que não tem como olhar para Gramado e não identificar Gramado como turismo, e não tem como a gente fazer qualquer trabalho dentro de qualquer secretaria que a gente não consiga linkar. E o trabalho que foi executado na Secretaria de Turismo conversou com todo aquele apanhado de informações que foi executado lá em 2024, Paulo, que é a GovUp, quando a gente começou a pensar e dizer assim, como é que Gramado se posiciona com inovação. E agora esse casamento está acontecendo aí, acho que nós temos, a partir do dia 8, testagens de soluções que vão vir de encontro com o trabalho que foi realizado pela Secretaria de Turismo. Muito obrigado, vocês viram, ninguém nem está aqui na frente, agora ele voltou a falar ainda. Bom, primeiro saudar aqui, em nome do vice-prefeito Luiz, as autoridades, a todos os presentes, a imprensa, os colegas das autoridades, os meus colegas da Secretaria de Turismo que estão aqui, em especial a Fran, que eu fui condutor desse processo por dentro da Secretaria de Turismo, né, à frente do Departamento de Coordenação de Inteligência, Inovação e Projetos Sustentáveis, né, de dentro da Secretaria de Turismo, um setor que foi criado, chancelado, apoiado pelo vice-prefeito Luiz, pelo prefeito Nestor, agora há poucos meses, né, e tem tido na pessoa da Fran liderança exatamente para a gente conduzir processos como esse, né. Agradecer a Maju, agora tem que falar Maju, e ao V, que a gente também tem que cuidar para não chamar de Verso, né, ao V, Habitat, pela cedência do espaço aqui, enfim, a todos que estão aqui, as startups que foram selecionadas, que vão para modelar e vão para testagem agora. E resumidamente falar, André, que é muito legal quando a gente vê que existe uma convergência de esforços sem a gente nem saber que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, nós, enquanto Secretaria de Turismo, começamos a discutir, criar um setor que ia debater a inovação voltada ao turismo dentro da Secretaria. Contratamos uma consultoria técnica chamada N Lugares Futuros para construir um Place Branding. Esse Place Branding trouxe dentro de vários projetos e segmentos, uma das áreas de inovação e tecnologias, né, e novas tecnologias, e dentro dos projetos, um projeto que chamava Gramado Living Lab, que é exatamente o que está sendo feito aqui, é exatamente o que já estava sendo feito sem a consultoria que nós havíamos contratado saber. Então veja que é uma convergência de pessoas que estão em sintonia, de comunidade que está em sintonia, de empresas que estão em sintonia, que estão querendo chegar no mesmo lugar, o mesmo resultado como a Maju falou antes, né? Assim, é um monte de mente pensando parecido e tentando encontrar uma convergência de esforço. Então a gente fica muito feliz de poder já estar acontecendo. Eu acho que essa sintonia, Gramado só vai ganhar com isso. Hoje mesmo pela manhã nós estávamos participando de uma outra reunião, uma reunião com uma empresa que nós estamos contratando, que é uma tecnologia também importada da Europa, que é uma conexão de duas empresas, uma espanhola, uma italiana, que foram compradas por uma americana chamada Almaway, que vai nos dar também uma série de dados a partir de inteligência artificial para tomadas de decisão. Enfim, a gente vai ter uma facilidade muito maior a partir disso. Então, a gente vê que a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial, seja lá o que for, a serviço das construções positivas, a serviço das comunidades, a serviço, nesse caso, do poder público, para que a gente facilite processos e, consequentemente, tenha resultados mais rápidos, que sempre foi um desafio do poder público, né? Tentar tomar decisões mais rápidas, ser menos burocrático, menos engessado. Então, é um prazer, André, que a gente possa participar disso junto, que a gente tenha tido essa sintonia fina de ideias. Eu tenho certeza que é só o começo de muita coisa boa que Gramado vai viver nos próximos dias, a partir do dia 8, quando começa, então, essas testagens, aí eu tenho certeza que Gramado vai ser conhecida no Brasil inteiro como a cidade da inovação voltada ao turismo, que sabe no futuro a gente possa ter aquele hub, aquilo tudo que tu falou no começo, porque certamente a gente tem muito a evoluir ainda. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Luia, nós estamos apoiando e abrindo novas portas, né, de investimento, de empreendedorismo no nosso município. Isso aí. Bom, pessoal, boa tarde. O André e o Ricardo já falaram bastante bem rapidinho. Primeiro, agradecer tanto a equipe da inovação como o turismo, a comissão aí, né, professor?
pelo trabalho, que nós vamos conhecer hoje também, né? O resultado. Agradecer a Maju aqui pelo espaço. E dizer que há pouco estava ali observando e dá uma passada rapidinho. Gramado é referência nacional e internacional de turismo. Aqui vem gente não só do Brasil, do exterior também, para tentar copiar Gramado. Eu acho medo, tu pode te inspirar em Gramado, não copiar. E uma coisa ninguém leva, que é o gramadense. Isso eu tenho repetido, tanto que nasceu assim, como que escolheu o Gramado para viver ou para empreender. E essa semana, terça, hoje é quarta, segunda-feira eu recebi lá a visita de um prefeito e 2 deputados da CIPR. Tá? Que eles, não, a gente ri, mas eles pediram para o cônsul honorário aqui do Brasil que eles queriam conhecer essa cidade chamada Gramado. Eles ouviram falar. O cara me ligou de meio-dia e disse: estão almoçando em Porto Alegre e podem receber porque eles fizeram questão de conhecer Gramado. Há 1 hora atrás eu atendi o embaixador da Armênia, que disse que está no Brasil há 1 ano e pouco, já passou por lá, que o último foi no Canadá, e que ele ouviu falar muito em Gramado e que ele fez questão de vir só a Gramado, não passou nem pelo estado, para conhecer Gramado, ficou 3 dias aqui, está encantado, quer fazer assim, cidade irmã, uma cidade da Armênia, aquela coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que Gramado, ele está, vamos dizer, no topo, né, na prateleira mais alta do turismo, mas ele não pode se acomodar, tem que estar se inovando. Então, essas propostas inovadoras que nós vamos conhecer hoje, outras que virão, certamente vão fazer com que Gramado continue sendo sempre a referência e muitas vezes lançador de novidades, ou seja, a inovação do turismo. Todo mundo espera que Gramado tenha soluções para problemas que eventualmente acontecem, tenha novas alternativas para que o turismo continue sendo talvez o segmento econômico que mais cresce no mundo. E certamente o que nós vamos ver hoje e outros projetos que estão por vir aí pelo turismo e pela inovação vão fazer com que realmente as pessoas olhem cada vez mais para Gramado, para admirar Gramado, mas também para tentar se inspirar para desenvolver as suas regiões também. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Vou passar a palavra então para o meu amigo. Obrigado, Heitor, pela parceria de sempre aí. Tamo junto. Passar a palavra para vocês aqui com o Paulo. O Paulo, ele já esteve à frente de um projeto fantástico em Porto Alegre lá, que é o Porto Alegre, né? E também nos ajudou com toda a consultoria e agora está nos ajudando a fazer a preparação e vai nos ajudar a testar. Então ele vai apresentar para vocês, em primeira mão, as empresas que foram selecionadas e um pouquinho de cada uma, o que elas vão entregar para nós a partir do dia 8. Isso, Paulo? Vamos lá. Bom, gente, primeiro então, boa tarde. É um prazer estar aqui. Não sabia que tinha mudado o nome. No V Habitat Criativo, né? Eu sou um admirador aqui da Maju, né? Um espaço também que recebe a Gramado Summit, né? Que é um dos principais eventos de inovação da América Latina e que acontece aqui em Gramado. Muito antes do South Summit, a gente já tinha a Gramado Summit aqui, e isso representa muito esse espírito de Gramado. Gramado já é uma cidade, na essência, muito inovadora. Gramado construiu todo esse ambiente e todo o Brasil deseja copiar ou ter algo semelhante, porque aqui tinham líderes que tomaram decisões acertadas com relação ao futuro da cidade. Então, ter uma matriz econômica do turismo tão fortalecida é porque inúmeros líderes e investidores acreditaram que essa cidade tão charmosa, com uma arquitetura incrível, poderia se transformar num dos principais destinos turísticos do Brasil. Então, como o secretário já me apresentou, me chamo Paulo Renato Ardenghy, eu fui secretário de inovação em Porto Alegre, né, a nossa capital, que o sonho, dicas de passagem, é ser turística, mas que não chega aos pés de Gramado, por todo o movimento que vocês fizeram e esse aprendizado que tem, né, Luia, de décadas que vão aprimorando cada vez mais a experiência do turista aqui na cidade. Não tem um gaúcho no Rio Grande do Sul que não tenha uma memória aqui em Gramado
Né? Quando a gente fala em Gramado, vem o chocolate, vem o Festival de Cinema, vem o Natal Luz, né? Vem a gastronomia, os hotéis, momentos incríveis. E tudo isso se deve a uma estratégia que foi muito bem sucedida, de transformar a cidade num destino turístico. Só que a gente vive um mundo em constante transformação, né? A gente percebe cada vez mais que os desafios do poder público vêm se acentuando a cada ano que passa, né? Então a gente vê tecnologias revolucionárias, por exemplo, como a inteligência artificial entrando com muita força, que vão trazer desafios cada vez maiores para as cidades, né? A gente vê desafios na mobilidade, na segurança, na educação, na saúde, etc. E no turismo não poderia ser diferente. Existem vários desafios e algumas cidades que estão optando em deixar que os desafios se resolvam da maneira tradicional, que é o poder público dando conta de tudo e tentando, de certa forma, sanar esses problemas, e outros municípios, como Gramado, que tomaram a decisão de trabalhar numa lógica de colaboração, numa lógica de inovação aberta, que é o que a gente vai trazer hoje aqui, apresentando o Sandbox. Só que a gente está diante de uma mudança de cultura. Gramado é uma cidade muito tradicional, Gramado tem seus desafios, e o que o poder público está propondo é resolver os desafios de uma maneira diferente, né? E não é só sobre tecnologia, é sobre novas formas de pensar, novas formas de agir, e aqui já vem o meu agradecimento pela confiança, mas principalmente a minha admiração pela coragem do poder público aqui em Gramado em ter puxado para si o desafio da inovação, né? Porque a gente foi ensinado que o poder público, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando, o que é uma crença muito distante do que nós precisamos como sociedade. Se o poder público não entender a dinâmica da inovação, certamente a gente vai viver por cidades que vão passar enormes dificuldades, porque a iniciativa privada não consegue também resolver todos os problemas. Assim como a academia também não consegue resolver todos os problemas. A magia está nessa união e nessa colaboração. E o Sandbox, ele materializa exatamente isso. Mas para que a gente consiga mudar a cultura, é importante entender o processo e estabelecer uma narrativa de uma cidade que está se posicionando como um destino turístico inteligente, com a construção de um laboratório vivo de testes de soluções inovadoras. Para quê? Para melhorar a experiência do turista, para incluir o gramadense cada vez mais nas atrações turísticas, por uma série de desafios que foram mapeados entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e o Turismo, e que, de fato, secretário, quando eu vi aquele estudo do Place Branding, parecia que a gente já estava falando a mesma língua, né? Porque lá tem um estudo muito aprofundado de quais são as oportunidades e os riscos que Gramado tem, e não são poucos os riscos, e a gente teve que viver uma pandemia e uma enchente para que esses riscos batessem na nossa porta. E a gente não pode ficar de braços cruzados, né, esperando que novamente aconteça isso e a gente não tenha outras possibilidades de enfrentar esses desafios. Então eu quero dar uma explicação de maneira muito objetiva, mas eu precisava fazer essa introdução, do que é o Gramado Futuro Lab, tá? Então o Gramado Futuro Lab, ele é a política municipal de inovação de Gramado. É a estratégia que Gramado desenvolveu através do poder público, mas em parceria com o Conselho Municipal de Inovação, que foi constituído também por ações que foram lideradas pela Prefeitura. E essa política pública ela está hoje materializada através de um ambiente regulatório da inovação, que eu diria que é um dos melhores do Brasil. Tá? Nós temos uma lei excelente de inovação aqui em Gramado. Mas qual é o desafio, e eu sou advogado, posso falar de carteirinha, é que a lei gere efeito na vida das pessoas. O Brasil tem muitas leis. A questão é qual a lei que de fato mexe o ponteiro e muda a vida da gente. E essa lei de inovação, ela materializa então uma estratégia para que Gramado se transforme cada vez mais numa cidade onde a inovação, o empreendedorismo, a criatividade ocupem a primeira página da agenda.
Então, eu fico muito feliz da gente estar revelando aqui o resultado do Sandbox num espaço que foi construído por uma empreendedora para receber empreendedores da área da economia criativa e das soluções tecnológicas, porque toda cidade sonha em ter um Habitat criativo. Por onde eu ando, o sonho das prefeituras e das cidades é ter um hub de inovação e um evento de inovação. Gramado já tem o seu hub para chamar de seu e tem um evento incrível que acontece todos os anos aqui, que traz gente de todo o Brasil. Então, o nosso papel aqui como consultoria, eu acabei não apresentando a GovUp, que é a empresa que hoje eu lidero, é encontrar essas singularidades e ajudar Gramado a ser cada vez mais inovadora. E para isso, então, nós temos a política pública Gramado Futuro Lab, que tem como um objetivo geral posicionar a cidade de Gramado como um polo de inovação. E não só de inovação tecnológica, um polo de inovação colaborativa, de inovação e de economia criativa. Então tem aqui os objetivos específicos, né, que é estruturar um ecossistema de inovação, atrair e manter talentos, né? Hoje o mundo inteiro está em busca de talentos inovadores e no Brasil a gente ainda não acordou para isso, né? Enquanto no mundo inteiro as instituições, as prefeituras estão oferecendo bolsas, querendo trazer os talentos, nós aqui no Brasil ainda estamos cobrando o KNAI do nosso empreendedor, né? O banco está exigindo, o Banrisul foge um pouco da regra, esses bancos mais regionais fogem dessa regra, mas estamos exigindo dele, para ele conseguir um empréstimo para poder botar o seu negócio na rua, que ele tenha um bem, né? Que ele tenha um fiador, né? Enquanto nos Estados Unidos, com 18 anos, se eu ainda não empreendi, eu sou um ponto fora da curva, porque o dinheiro lá é barato para os empreendedores empreenderem. Então, temos vários objetivos específicos na política municipal, mas nós temos 3 pilares que são fundamentais, e a nossa obsessão, né, secretário, Luia, é que Gramado, num espaço de tempo de 10 anos, se transforme numa cidade inovadora, uma cidade inteligente e uma cidade criativa. Então, uma cidade inovadora é uma cidade que tem um ecossistema de empresas tecnológicas e que tem um hub, um evento de inovação e espaços para que os jovens que saiam das escolas possam tirar suas ideias do papel e ter as suas empresas de tecnologia aqui. Que ela seja uma cidade inteligente, né? Que então ela tome decisões orientadas por dados, que ela seja uma cidade que utiliza a tecnologia para melhorar a vida do cidadão, para resolver os problemas e os desafios que nós temos diariamente e também para melhorar a experiência do turista e gerar prosperidade, e que ela seja uma cidade criativa, que ela já é, mas que ela coloque cada vez mais no centro desse processo dos vetores da nova economia, que é a economia criativa, que aqui tem muitas oportunidades e possibilidades, né? Gastronomia, moda sustentável, né? O design, a produção audiovisual, a hotelaria, tudo entra nesse grande guarda-chuva, assim como o artesanato, né? E nós temos aqui o projeto da Vila Joaquina, né? Que é um hub também de economia criativa. Então, tudo isso, gente, para vocês entenderem que existe um grande guarda-chuva chamado Gramado Futuro Lab, que é a política, que existem 3 pilares. Nós vamos ser a cidade mais inovadora, a cidade mais inteligente, a cidade mais criativa, só que para materializar essa política precisa de programas e projetos. Sem um programa e um projeto com entregas concretas, isso tudo vira um planejamento lindo que não sai do papel. E o Sandbox é o primeiro programa estruturado para alcançar o resultado. E hoje o Heitor me perguntava: Paulo, tu não acha que o Sandbox está mais no Cidade Inovadora do que no Cidade Inteligente? Eu diria que o Sandbox está nos 3 pilares, né? Ele vai exigir que a cidade seja cada vez mais inovadora e acolhedora para os empreendedores. Ele vai mexer e trazer inteligência para a nossa tomada de decisão, e ele vai atrair muitos criativos aqui para a nossa cidade. Então, como o secretário André falou, o Sandbox vem desse termo em inglês, né, da caixa de testes, né, da gente criar um ambiente de testes para
soluções inovadoras. Então, ele é um ambiente regulatório experimental que vai permitir testes de novas tecnologias para resolver problemas e vai validar o que muita startup e empresa de base tecnológica precisa, se aquela solução é viável ou não e se aquela solução é implementável para o poder público e que gera, de fato, impacto. Eu, em Porto Alegre, quando fui secretário de inovação, implantei o Sandbox lá. Hoje a gente está com mais de 90 testes de soluções inovadoras. Hoje o Luiz Carlos está comandando o processo, que me sucedeu. E é impressionante o círculo virtuoso desse processo. O empreendedor sai com um produto melhor, o poder público aprende que a solução do problema muitas vezes não está dentro da prefeitura, está fora, e quem mais ganha com esse processo é quem usa os serviços públicos e, no caso nosso aqui, o turismo. Para o Sandbox acontecer, nós temos uma base legal muito bem desenhada. Começou com uma lei federal, que é o Marco Legal das Startups, que prevê lá a utilização do Sandbox. Quem está utilizando muito Sandbox é, por exemplo, o Ministério da Fazenda. O Pix nasceu de um Sandbox e outras soluções vêm nascendo dessa mentalidade de testar, de aprender e de desenvolver. E nós aqui em Gramado temos a lei que prevê o Sandbox e o regulamento, né? O decreto que regulamenta essa lei. Então, quem quiser testar uma solução inovadora pode provocar o poder público, dizer, olha, eu tenho uma solução e eu quero resolver o problema da saúde, do turismo, da educação, ou o poder público pode provocar, que foi o caso, lançar um edital listando quais os principais desafios de uma ou mais áreas. E aqui vem uma inovação importante. Eu fiz parte de governo durante 14 anos e boa parte desse período a gente fingia que não tinha problema. Porque era errado chegar e dizer, olha, eu tenho um problema nas filas de saúde, eu tenho um problema na educação. Era contra-eleitoral e producente, porque as pessoas criticavam quando tu trazia o reconhecimento do erro. Hoje a gente vive um outro momento. A gente precisa expor os problemas para poder buscar soluções inovadoras de outros atores, seja da academia, dos empreendedores. Então, o que foi feito aqui no Sandbox foi reconhecer que a gente precisa avançar em muitos desafios, e isso não quer dizer que Gramado está um problema só. Ao contrário, aqui tem muita oportunidade para a gente crescer. Então, Gramado, como sempre pioneira, lançou o primeiro Sandbox do turismo do Brasil. É o primeiro da América Latina que trata só sobre turismo. Então, novamente, Gramado esticando a corda e puxando a fila. Depois que a gente lançou, começaram outras cidades. Eu também quero, Foz do Iguaçu, etc., que tem uma construção aí de daqui a pouco unir Foz do Iguaçu, Gramado e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um programa de Sandbox que é geral, ele não é só para o turismo. Então já tem uma conexão desses 3 destinos turísticos aqui. Tá? E para desenvolver esse primeiro Sandbox, a gente então construiu essa aliança entre Secretaria de Turismo e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e começou a trabalhar então essa jornada. Né? Então a jornada tem a construção da política pública, tem a aprovação da lei, a definição de quais seriam os principais desafios, a regulamentação de Sandbox, a preparação técnica de um edital. Aqui é um desafio super grande, né, gente? Porque a Procuradoria-Geral do Município, de todos os municípios, ela está acostumada a trabalhar numa dinâmica, que é licitação, inexigibilidade, dispensa, pregão, etc. Aqui nós estamos falando que nós vamos trazer uma molecada para testar soluções inovadoras para melhorar a cidade. Então, tu imagina a Procuradoria-Geral do Município recebendo esse baque, né? Num primeiro momento, a gente pensa, tem segurança jurídica, vai dar problema, depois não vão poder me cobrar alguma coisa. Então, teve aqui um trabalho muito bem orquestrado pela Prefeitura de que os procuradores entendessem esse processo. Depois disso, a gente lança o programa na Gramado Summit, né? Então, mais de 5.000 pessoas. A gente posicionou já a Prefeitura através da política pública de inovação, que é a Gramado Futuro Lab, porque a gente também tem a ambição de atrair talentos para morar em Gramado.
Gramado tem uma série de predicados, né, uma série de qualidades. Todo mundo hoje quer morar numa cidade que tem verde, que é segura, que eu chego rápido nos lugares. Então nós temos todos os ingredientes para os nossos talentos virem para cá. Mas se a gente não tiver um ambiente inovador como esse, e não tiver programas como esse, o que a molecada vai fazer aqui? Provável, inclusive, que a molecada daqui comece a ir para outros lugares. Porque, modéstia à parte, em Porto Alegre a gente montou uma estratégia bem boa também. A gente está lá com o Instituto Caldeira, que é o nosso V, né? A gente está lá com o Salt Summit. Agora, Gramado está muito bem posicionado e tem qualidades muito maiores que Porto Alegre. Qualidade de vida, etc, etc. Então, lançamos o edital e começamos, então, o trabalho de divulgação para atrair startups. Então, conexões com Portugal, com a Itália, porque Gramado tem muito disso, né? Gramado é uma cidade que é já internacionalizada, né? A gente estava escutando aqui, né, o nosso vice-prefeito falar, é mais fácil tu acessar as cidades falando que tu é de Gramado, né? Então a gente teve uma acolhida muito boa do pessoal de Lisboa e do Porto, a gente teve uma acolhida muito boa, né, do pessoal ali de Firenze, da Itália, etc. Por quê? Porque eles já estão avançados também nesse processo. E aí a gente teve um número muito interessante de startups inscritas, foram 26 soluções inovadoras querendo fazer o teste aqui em Gramado e validar a sua solução. Só que mais surpreendente, gente, não foi a quantidade, foi a qualidade. A gente tem soluções muito robustas para desafios reais de Gramado. E eu ouso dizer para vocês, gente, 2026, Gramado vai ter o principal programa de inovação aberta do Brasil, promovido por um governo. Então, foi uma... Obrigado, foi um aplauso para vocês, na verdade. Foi uma comissão avaliadora constituída pela universidade, né? Eu quero muito te agradecer, professor, por ter disponibilizado os teus mestres, doutores lá para trabalharem junto com a gente, né? Foi constituído pela hélice pública, foi constituído por quem entende do turismo, pelo Conselho de Inovação, e a gente chegou então no número de 14 soluções inovadoras. A nossa ideia era selecionar 5, né? Depois, não, mas está muito bom isso aqui, vamos para 10. A última reunião a gente não queria excluir ninguém, né? Mas tinha que fazer algumas escolhas, então nós temos 14 soluções inovadoras para esses desafios aqui. Então nós mapeamos desafios para melhorar a experiência turística do cliente, dos turistas, para gastronomia criativa e inteligente, para ajudar os hotéis, né, hospitalidade 5.0, para o turismo acessível e inclusivo, para melhorar a mobilidade, que é um desafio, né, grande de Gramado, né? O turismo bilíngue e multicultural, uma cultura digital imersiva, turismo verde sustentável, gestão inteligente de eventos, que é uma cidade que tem muitos eventos, né? Que se construiu muito nesse turismo também de eventos, dados abertos e inteligência turística e compras turísticas conscientes. Esses foram os desafios que foram trabalhados junto com a Secretaria do Turismo, né? Muito induzido por essa dinâmica e esse conceito de destino turístico inteligente. E a gente, então, alcançou um número de 26 startups inscritas, 17 pré-selecionadas e 14 soluções selecionadas de 3 países diferentes. Então, a gente vai ter entre nós também os portugueses e os italianos testando soluções inovadoras aqui. E já existe o convite de quem testa aqui fazer o teste lá, né, secretário? Então, da gente, inclusive, ter um espaço no Web Summit em Lisboa, posicionando o Gramado e o Sandbox de Gramado, porque hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Mundo globalizado, a gente consegue levar uma startup de lá para cá, né? E de cá para lá. Aqui um pouco de como a gente estruturou a nossa comissão técnica de avaliação, né? Então, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo, Conselho de Inovação, a academia representada pela UX e especialistas externos para poder pontuar e a gente chegar, então, nesse resultado. E aí, então, agora vou revelar aqui um pouco das startups que foram selecionadas e, para nossa surpresa, nós temos uma startup aqui,
né, que foi selecionada, que pode, inclusive, depois utilizar aqui alguns minutos da minha fala para apresentar a própria solução, que eu acho que é muito melhor tu apresentar do que eu, né? Então, vamos lá. As startups que foram selecionadas. A primeira delas, vocês devem ter visto os vídeos no Instagram, né, de uma startup que testou a entrega por drones em Recife, né, uma entrega do iFood, etc. Pois ela se interessou aqui por Gramado, né, está querendo trabalhar já no Natal Luz, está querendo fazer entregas de compras e etc. A gente vai ter que depois desenhar bem esse campo de testes, mas ela é uma startup que pretende fazer o Gramado Drone Experience, que é utilizar drones para fazer entregas e também monitorar mobilidade, show com drones, etc. Aqui o céu é o limite. A outra startup foi a MoverTech, então é um trabalho de mobilidade inteligente para fluxos turísticos, né? A tecnologia para organizar e otimizar a mobilidade urbana com foco em acessibilidade, redução de congestionamento e melhoria na experiência de deslocamento das áreas turísticas. A outra foi a Fábrica Filmes, né? Então ela trabalha com produção audiovisual, ela quer então prestar o serviço de suporte audiovisual completo para registrar experimentos, produzir materiais técnicos e fortalecer a comunicação. Então aqui a ideia é que a gente tenha um storytelling, né? Que a gente conte a história de Gramado, da inovação, etc. A WeGlad, né, que é uma plataforma, não é a tua é outra, né, de acessibilidade 360 graus, né, então um sistema internacional, essa é a italiana, não é? Um sistema internacional que avalia e certifica a acessibilidade de espaços turísticos a partir de auditoria georreferencial, inteligência artificial e dashboards com dados. SpaceGov, que é uma plataforma de georreferenciamento que pretende executar um teste aqui para ajudar desenvolvimento econômico, planejamento urbano, né, para onde a cidade cresce. Aqui entram questões bem importantes. A Smart Composer, né, que é de realidade virtual e realidade aumentada. Então ela permite experiências imersivas em realidade virtual que permitem explorar pontos turísticos e culturais com novos formatos. Eu me lembrava toda hora do estudo lá, né, que falava que a gente poderia ter turistas digitais também, né, visitando Gramado e etc. Essa é portuguesa também, né, a Digin, que é uma ferramenta de recomendação baseada em dados comportamentais que sugere roteiros e atividades personalizadas aos visitantes. Aqui tem toda uma pegada com os restaurantes e etc. A Waste Bank, que tem uma pegada de economia circular e resíduos. Então é um sistema que vai integrar tecnologia, sustentabilidade e incentivos para aprimorar a construção de um destino turístico circular, né, e sustentável. A Link Mitura, então é uma conexão digital entre turistas, empresas e governo. Então ela conecta e unifica as demandas dos turistas e os serviços e informações turísticas. A MySkills, que é a capacitação digital para o ecossistema turístico, então é uma ferramenta de qualificação para todo esse ecossistema. A GPM Group, né, que é um assistente de inteligência artificial para experiências turísticas orientadas e personalizadas, né? Inclusive, nós já temos um teste de solução inovadora que está em andamento, que vai disponibilizar agentes de inteligência artificial para me ajudar a ter a melhor experiência turística. Então, se eu venho com um filho, ele vai me indicar coisas para fazer com meu filho. Se eu venho com a minha esposa para um encontro romântico, vai me indicar espaços românticos, restaurantes românticos. E se eu venho para um evento, quero conhecer Gramado em um dia, ele vai me dar jornadas para trabalhar. Então, essa é uma solução que vai ter que estar integrada com esse teste, né? A Hub Inc., né, a integração tecnológica do ecossistema de turismo, então uma plataforma que vai conectar todo o ecossistema. A Prime Tecnologia, então uma solução para proteção, tratamento e integração de dados públicos, e aqui vai ter uma conexão muito boa com o Sinditur, né,
com o projeto deles lá, que é o Flutua, que vai ter uma conexão muito importante. E a Health Connection. Onde é que está tu aqui? Ah, tá, Movertech. Eu não sei porque eu liguei com outro nome. Qual é o outro nome que tu tem? IDA, isso aí. E a Health Connection, que é uma solução de telemedicina que posicionou a ideia de ter um teste onde nós tenhamos cabines de teleatendimento para os turistas que venham a ter qualquer questão de saúde. Então vocês imaginem isso no próximo ano acontecendo em Gramado. Óbvio que não vão acontecer todas ao mesmo tempo, a gente vai ter que desenhar o mapa de rotas conforme complexidade e os atores que a gente precisa para viabilizar esses testes, mas a gente está diante aqui de soluções muito robustas. Tá, maravilha. Selecionamos as 14, mas quando que vai começar esse jogo? Ele começa amanhã, já com algumas reuniões de planejamento com as startups selecionadas, para a gente já estabelecer um cronograma para o início, para eles apresentarem a proposta e o plano de trabalho que eles tiveram que apresentar no edital, mas agora de uma maneira mais concreta e partindo da data do dia 8 de dezembro, que é quando oficialmente a gente começa os testes de soluções inovadoras. Então, de 8 de dezembro, eu falei novembro, né? 8 de dezembro até a primeira semana de abril, essas startups vão fazer os testes das soluções inovadoras e essa comissão de avaliação, ela vai avaliar os resultados e depois as startups e as empresas que tiveram performance, que conseguiram validar e gerar resultados, vão ganhar um certificado de que participaram do Sandbox. E isso vai facilitar muito a vida deles aqui em Gramado e fora para poder serem contratados depois pelo poder público. Então, a lógica, gente, é que Gramado seja como um laboratório vivo e que esse seja o primeiro passo para que nós tenhamos cada vez mais um destino turístico inteligente, competitivo e que possa também permitir a criação de uma outra matriz econômica de tecnologia, muito a exemplo do que Florianópolis fez. Florianópolis, há 10 anos atrás, ela tem uma série de restrições, ela não pode ter indústrias, porque ela é uma ilha, ela vivia essencialmente do turismo. Ela percebeu que só o turismo não ia permitir que ela desse o salto que ela poderia dar. E ela passou há 10 anos da ilha da magia para se transformar na ilha da magia e da tecnologia. Hoje a tecnologia é 6 vezes o PIB do turismo em Florianópolis por movimentos como esse. E aí quando o PIB aumenta, a prosperidade aumenta, a arrecadação aumenta, o poder do poder público de investir em políticas públicas de inovação aumentam e o desenvolvimento econômico e social acontece. Então o papo da inovação, gente, que muitas vezes é visto como o papo daquela gurizadinha que está dentro de uma garagem fazendo um aplicativo que vai salvar o mundo, é apenas uma das interfaces que a inovação tem. A inovação tem outras 1000 possibilidades e a que a gente está trazendo aqui é a minha preferida. É como resolver problemas públicos trazendo soluções inovadoras para o jogo. Não ficar só no gabinete pensando em como eu posso desenvolver uma solução, mas trazer gente que está a fim de ajudar o poder público e também ganhar dinheiro, porque faz parte desse processo, para resolver esses desafios. Então, gente, para quem é da imprensa, a gente preparou um release e um one-page que explica tudo isso, para que vocês não tenham que ficar redigindo tudo ou anotando tudo, né? Isso aqui vai remeter para esse one-page. Vocês já devem estar usando ChatGPT, Gemini, etc. É só jogar para lá, montar um release bonito, pegar as falas aqui dos secretários e de todo mundo e acompanhar esse processo, gente. Porque ele está apenas no começo e eu repito, como eu comecei aqui a minha fala, a gente está diante de uma oportunidade de mudar a cultura. E cultura se muda com ações, mas também com narrativa e comunicação. Então, sem vocês da comunicação, isso aqui é capaz de passar despercebido e a gente não conseguir alcançar o nosso resultado, que é atrair cada vez mais talentos, né? Porque a gente acredita, né? É o lema aqui da Secretaria,
que a gente não precisa abrir mão da tradição, a Gramado pode continuar sendo uma cidade tradicional, mas inovando com raízes e crescendo com propósitos, né, da gente fazer de Gramado, de fato, aí um polo de inovação tecnológica e de inovação social também, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Obrigado. E vamos junto, que é só o começo. Acho que dá para chamar o nosso empreendedor. Sim. Obrigado, Paulo. Eu fico um pouquinho aqui, de repente, eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta. A gente pode abrir espaço aqui para perguntas. Claro. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aqui. Mas eu quero chamar o Júlio da IDA. Júlio, vem aqui explicar, dar uma palavrinha para nós aqui, fazer o teu pitch aqui, né, da importância de ter um sandbox voltado a destino turístico inteligente e dar oportunidade também para vocês apresentarem. Tem uma coisa importante, gente, quando a gente fala de ampliar a matriz econômica, que é um sonho nosso, a gente fala assim, ó, nós temos um ambiente favorável, que é Gramado, nós temos a internet aqui, uma das terceiras maiores velocidades de internet do Brasil, nós temos segurança, nós temos qualidade de vida aqui, e qualquer empresário com que a gente fala, ele diz assim, eu gostaria de morar em Gramado. Quando a gente tem uma lei de inovação, e essa nossa lei de inovação, ela vai ser desenhada, que ela vai se tornar atrativa para que as empresas venham se instalar aqui, a gente está falando, nosso posicionamento de estar no hub, oferecer um endereço físico, e tendo tudo isso que eu falei, eu tenho a certeza que a gente vai conquistar empresas que vão nos ajudar, não só a melhorar a qualidade de vida do nosso munícipe, também da experiência do nosso visitante, mas também aumentar a possibilidade da prefeitura poder administrar tudo isso através dos recursos que precisa investir. Acho que é um caminho sem volta. Júlio. Beleza, obrigado. Prazer. Júlio, da Movertec. E quero dar parabéns para vocês, em primeiro lugar, pela ideia do Sandbox. Isso, para nós, como startup, é importante, porque a gente consegue validar realmente um projeto que a gente vem construindo há tempo. E a nossa ideia, quando a gente entrou para o Sandbox, pelo nosso produto, nós desenvolvemos um produto focado nas pessoas. E turismo é feito para as pessoas. Então, a nossa ideia é que, além de ser um destino turístico inteligente, Gramado seja mais um destino turístico inteligente e inclusivo. Tá? E a IDA, o que funciona? A IDA é inteligência de deslocamento e acesso. O que a gente vai fazer? A gente vai guiar pessoas pelos espaços, todas as pessoas. Então, a gente está pensando aqui em pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva. Nós guiamos as pessoas, damos audiodescrições de todos os espaços onde elas estão posicionadas, nós damos as informações em Libras sobre toda a história do local. Então, assim, quando a gente viaja, quando um turista viaja, ele quer mexer, a experiência dele é o que conta. Então, a gente está proporcionando para todas as pessoas, com narração também. E, inclusive, como está aumentando muito o fluxo de turistas estrangeiros, principalmente Mercosul, nós conseguimos fazer toda uma parte de tradução das informações em espanhol e inglês. Então, acho que com isso a gente consegue levar, e além, e dentro de uns eixos, né, do destino turístico inteligente, que é o da acessibilidade, a gente consegue levar isso bem forte para melhorar a experiência das pessoas, principalmente. E aí a ideia é criar um turismo para todos e para cada um. E isso também diferenciar Gramado, que com certeza vai ser acho que não existe um espaço que seja assim. Então, acho que a gente está num caminho bem certo e espero que seja bem interessante. Obrigado, Júlio. Obrigado. Muitas das soluções, elas não são necessárias a baixar aplicativo, consumir pacote de dados do telefone, são via web, direciona direto através de um QR Code, você vai falar e interagir com o WhatsApp, com a inteligência artificial, e aí você vai ter essas experiências, muitas das soluções. Da IDA, na verdade, o poder público, então, ele facilita que a empresa ela tenha acesso, por exemplo, ao museu, o Museu do Major, que a gente vai buscar autorização junto com a Secretaria da Cultura, falar com a Secretaria do Turismo, instalar lá dentro, para que as pessoas que visitem tenham acesso, e aí vem os ajustes de rota, que a gente já começou a nossa provocação. Nós falamos lá com o Júlio, a gente tem que levar isso para a rua, a gente tem que levar lugares públicos, levar lá para o Lago Negro, para as pessoas que muitas vezes as pessoas, elas tá caminhando, ela consegue, tem uma deficiência visual, mas ela não sabe o que tem dos lados dela, e a IDA vai ajudar muito a isso, né, Júlio? Perguntas, por favor? Fiquem à vontade também, então, para que a gente possa ter esse network agora aqui, vamos confraternizar, conversar, bater um papo também. Paulo vai estar por aqui, Maju, eu, toda a equipe aqui, espero que vocês fiquem com a gente aqui, tomar um cafezinho, uma água. Oi. Usando o exemplo de redução de congestionamento.
Então, aqui a gente tem só um parágrafo do que significa a solução. Mas cada uma das soluções para poder testar a sua solução, ela apresentou um plano de trabalho. Tá? Aqui ela traz ali algumas opções que a gente vai poder escolher de como ela vai trabalhar para nos ajudar a reduzir as questões de congestionamento e ampliar a nossa inteligência sobre mobilidade. Então, cada uma das soluções que está aqui, ela apresentou esse plano de trabalho e agora vão ser construídos os testes com as secretarias que organizam essa pasta. Então, não tem... O projeto se acultura com a cidade para trazer... Exatamente. Então, cada uma dessas soluções agora, por isso que amanhã começa o trabalho árduo, vai ter que se adaptar ao problema de Gramado. Ela apresentou uma solução, ainda é genérica, e a gente vai trabalhar. E pode ser que aconteça dessa solução não ter fit, não conseguir resolver. Está tudo certo, é um campo de teste. Dá um exemplo, a Randon, a Marco Polo, tem o seu próprio sandbox para testar ônibus elétrico, para testar uma série de coisas. 90% dos testes não dá certo. Os 10% que dão certo mudam um ponteiro para eles. Mas nós temos a expectativa aqui que o percentual seja maior, tá? Porque a gente tem aqui soluções bem interessantes. O desafio vai ser depois, tá? Deu certo o teste, como é que a gente vai contratar agora? Aí, no caso, essas startups que vão vir para cá, André, vão ter uma instalação aqui, elas vão trabalhar para desenvolver os projetos, conectando com a cultura local. Depois vai ser apresentado para essa comissão vai selecionar o que é viável, e aí a prefeitura vai contratar os serviços. Na verdade, posso responder? Na verdade, o caminho que está sendo trilhado é mais ou menos esse, mas tem alguns detalhezinhos aqui que eu quero explicar melhor. A gente lançou o edital e essa comissão de avaliação já fez a avaliação de quais podem fazer testes em Gramado e tem relação com aqueles desafios que estavam no edital. São essas 14. Começaram em 26, foram para 17, vieram para 14. Qual o caminho agora? Cada uma delas interfere em uma dimensão da cidade e tem um desafio específico que ela se propõe a resolver. Tem alguns em que a prefeitura vai ser um agente importante, mas tem outros que vai ser o museu, vai ser o hotel, vai ser o Sinditur, vai ser um restaurante que vai testar e que vai visualizar. Qual o nosso papel agora como prefeitura e consultoria? É ajudar a desenhar o melhor campo de teste para isso dar certo. A comissão de avaliação, ela vai seguir os testes, ela não tem mais um papel agora de dizer sim ou não. As que estão aqui já deu sim, mas ela vai nos ajudar, vai nos orientar. Nós temos professores da UTS que têm inteligência nisso, nós temos Sinditur, tem muita gente que já trabalha esse conceito de destino turístico inteligente, que a partir de amanhã a gente começa a procurar conforme as soluções que foram selecionadas. A contratação depois, ela está condicionada a outros fatores. Se eu vou ter orçamento, se a secretaria vai ter interesse em contratar, se o preço que vai ser cobrado é viável ou não. Aí vão ter outras interfaces que podem ou não acontecer. O sandbox não te obriga a contratar. Tá? Importante colocar também que nós temos uma ferramenta importante, que é a compra pública de solução inovadora, que é um embasamento legal para que a gente, se houver interesse, a solução realmente ela deu retorno, a gente tem amparo legal para poder fazer isso. Por isso também que a gente está com um olhar bem atento a essas soluções que vão ser apresentadas aqui e vamos acompanhar todo o decorrer dela, e eu acredito que o percentual que nós vamos ter de resultado vai ser grande, tendo em vista a qualidade que a gente já conseguiu acompanhar. Tudo que foi apresentado para nós, se vocês quiserem ter acesso, não tem problema também, tá, gente? Tudo é público. O plano de trabalho das empresas, ou seja, nós vamos fazer questão de apresentar para vocês o que eles nos mostraram e também que vocês nos ajudem a fazer o teste. Por isso que conforme a gente for lançando as empresas, nós vamos amplamente divulgar o trabalho que vai ser feito para que todos tenham acesso e nos ajudar a dar a confirmação, dizer, olha, realmente vale a pena, Gramado precisa, é bom, ou se não, a gente vai descartar e passa para a próxima,
e assim a gente vai buscar o resultado que a gente quer. Uma coisa legal também é não só para a usabilidade da cidade, mas muitos dos problemas das startups é a questão de tração, que é o mais importante para conseguir investimento, para conseguir crescer como empresa. Então, o maior problema, ou um dos maiores problemas, talvez, de startup que está começando é não conseguir aplicar na vida real aquilo que elas estão se propondo. Então, já foram feitas várias avaliações, já foram feitas várias observações sobre o que elas estão se propondo, mas aquilo só vai se provar real ou não na prática. E isso é difícil para aquele empreendedor que está começando, porque às vezes não tem contato, às vezes não tem rede, às vezes não tem capacidade ou não tem culhão mesmo de chegar e falar e pegar um hotel enorme, até porque muitas vezes tem um risco associado a aceitar ou não uma solução que está muito no início, que tem muito a melhorar ainda. Então, independente da aplicabilidade da contratação no final, eu vejo que esse projeto ele é muito importante para que a startup possa ganhar corpo. E algumas vão entender que na vida real aquilo não faz sentido, aquele modelo não é o melhor, aquela estrutura de preço não vai funcionar, ou enfim, vários outros problemas que podem acontecer. Mas ter a cidade aberta e ter a palavra do secretário, da consultoria, do próprio prefeito, né, que está abraçando junto esse projeto, para chegar nos hotéis, para chegar nos restaurantes, para dizer, olha, essa aqui é parte de um projeto maior, então vale a pena abrir os dados, que às vezes eles vão precisar abrir o CRM, ali os contatos dos clientes, dependendo do que for, porque essa é uma das maiores dificuldades, né? Tem outras, mas que ajuda depois a ter um investidor, a crescer como empresa, às vezes até independente da contratação final daquilo, né? Porque muito modelo de negócio vai depender o cliente final não vai estar aqui, mas ela precisa ganhar corpo para chegar aos olhos de outros viabilizadores daquele projeto, né? Então vejo que é muito além de o quanto isso se aplica aqui, mas como que a gente viabiliza um ecossistema, uma estrutura que possa permitir que esses negócios entendam se faz sentido ganhar corpo ou não, né? Nem tudo vai se desenhar e vai se desenrolar dessa forma. Eu acho que um exemplo que pode materializar isso, né, é muito o surgimento da Uber. Tá? O Uber, antes de ser o que ele é hoje, ele teve lá uma habilitação para um teste que validou que esse meio de tecnologia era um meio importante para ajudar uma série de desafios da mobilidade. Só que ele não dependia, na época, em nada de contratação de serviço público. Depois ele criou um outro problema para o serviço público, que era como regulamentar o Uber. E nesse mesmo momento agora, na Califórnia, que tem lá um campo de testes muito forte, uma mentalidade, eles estão testando lá carro voador, estão testando carros autônomos, e isso provavelmente não tenha que ser contratado pelo governo. Mas vai mudar a economia, vai mudar a cidade, vai mudar a forma como a gente se locomove, etc. Com relação à educação, outra dúvida que eu tenho é mudar comportamentos. Por exemplo, André, o que esse projeto vai trazer para os jovens e para os estudantes de Gramado? Como é que vocês vão conectar eles para que isso seja um despertar? Porque hoje o jovem ele se prepara para trabalhar no turismo. Obrigado pela pergunta. Eu já que passo, deixa eu só fazer. Eu ia falar exatamente isso. O conhecimento que está sendo adquirido aqui também, ele favorece muito a toda a nossa equipe, porque um dos projetos que nós temos para o ano de 2026 é que a gente faça, aqui no Hub, fazer toda a parte de incubação, através de uma feira de ciências que nós já colocamos no projeto nosso, que nós apresentamos. Quando vocês chegaram aqui, estava rodando aqui todo o trabalho que a gente executou em 2025 e qual é o nosso projeto para 2026. Uma das lâminas, ela fala exatamente isso. Uma feira de ciências voltada aos jovens aqui da nossa cidade, aonde a gente vai buscar ideias, dessas ideias, através de um contrato que nós vamos ter junto com a academia, nós vamos transformar elas em produto e serviço e depois nós vamos acelerar elas para transformar elas em empresas. Isso, essa expertise toda do trabalho que está sendo feito também através do Sandbox, vai nos trazer bagagem para que a gente possa trabalhar com isso. Eu ia fazer esse projeto com crianças da ensino fundamental. Estava falando com a equipe, eu disse, nós temos que fazer isso. E quando eu observei tamanha qualidade do que está sendo oferecido nas nossas escolas municipais, com projetos que já estão andando de robótica, coisa assim, eu olhei para as escolas de ensino médio. E eu disse assim, nós estamos tendo uma evasão digital. Acho que, não sei se existe essa palavra, mas como nós tivemos lá nos anos 80, que aconteceu no campo, nós estamos perdendo os nossos potenciais
para outras cidades, quando a gente não falar disso, dessa matriz econômica digital, se a gente não olhar para isso, as crianças e os nossos adolescentes estão estudando e estão indo embora. Então nós temos que abrir para ele a possibilidade de ele investir aqui no nosso município. E isso vai acontecer a partir de 2026. Já dar uma palhinha para vocês. Ontem foi assinado o último documento que faltava para a gente contratar uma sala aqui dentro do V Habitat. Aquela sala lá, a prefeitura vai estar lá, oferecendo um endereço físico para que a gente possa fazer também essa parte junto com as escolas de ensino médio. Nós fizemos um trabalho essa semana, né, Jefferson está aqui, está colocado aqui as nossas feiras, ou seja, esse aqui é o nosso projeto que a gente desenvolveu para o ano que vem, e ele está aqui onde nós falamos aqui, ó, Programa Geral de Inovação e Desenvolvimento. Esse aqui está aqui dentro, engloba aqui a Feira de Ciências, e esse projeto para nós mantermos o nosso jovem através do conhecimento todo que a gente está adquirindo aqui. E tem uma outra grande possibilidade para o próximo ano, que é a realização dos hackathons, né? Então, o hackathon é uma maratona hacker, que em 48 horas a molecada é desafiada a desenvolver uma solução para resolver um problema da cidade. Isso faz parte também do Futuro Lab, né? Então, eu imagino esse espaço e a própria Gramado Summit, que eu citei algumas vezes, Marcos, e aqui a gente está com a prova viva, assim, de como Gramado produz empreendedores da mais primeira prateleira, mas a gente precisa fomentar que isso aconteça, né? Então, os jovens do colégio médio, fundamental, raras exceções, ainda não estão prontos para esse nível de campo de teste. Agora, não tenha dúvida nenhuma que eles estão prontos para viver e se interessariam por viver essas maratonas. Quem sabe a gente não faz um hackathon na Gramado Summit, né, em junho, junho ou julho? Maio, voltou, mas foi para junho, né? Não estou louco. Maio, a gente possa fazer esse hackathon lá na Gramado Summit, que é uma forma também, né, Marcos, que é um sonho teu, todo ano eu vejo tu falar isso, eu preciso da molecada de Gramado aqui no evento, absorvendo todo esse conteúdo. Então percebe que as coisas todas elas vão se conectando, né? A prefeitura está aqui no Hub. O Hub é um espaço que é fundamental para que jovens possam desenvolver os seus negócios, possam se conectar com outras ideias. E a gente está aqui com o fundador da Gramado Summit, que é um dos maiores eventos de inovação da América Latina, né, falando sobre isso. Esse é o movimento que tem que acontecer em Gramado o tempo inteiro. É o tempo inteiro como eu incluo os jovens, como eu resolvo o desafio do turismo, como que eu faço a Gramado Summit cada vez melhor e visto a cidade de Gramado Summit, como que eu faço para esse hub já ir para o outro pavilhão e naquele pavilhão a gente ter uma molecada toda aprendendo a abrir startup, etc. Então é isso, a gente tem que voar alto. Mas o que normalmente acontece, eu tenho visto nas cidades? As cidades que não atingiram um patamar de crise, que foi o caso de Porto Alegre em 2018, ficam navegando e indo em direção ao iceberg. Porque falta gente que lidere esse processo e que se incomode, que compre brigas. Porque a gente vai ouvir falar, estão fazendo teste com drone e tem um buraco aqui na minha rua. Estão investindo em evento de inovação e não trocam a lâmpada aqui do processo. Porque a gente foi ensinado a entender o poder público, muitas vezes, como o zelador da cidade. Mas ele não é só o zelador, a zeladoria tem que estar bem feita, não estou dizendo que não. Mas a gente precisa impulsionar a nova economia, abrir espaço para esses jovens, porque senão eles vão embora. A gente tem um outro empreendedor aqui em Gramado que eu sou fã, que eu conheci aqui, que é o Luca. O Luca despreza o impossível, inclusive ele vende pizza na Gramado Summit, né, por convite teu. Essa galera é a galera que está a fim de fazer uma Gramado diferente. Mas, ao mesmo tempo, essa galera chega com 1000 ideias e sempre tem alguém que diz, aqui em Gramado não dá. O gramadense não quer, o gramadense não gosta. E movimentos como esse, vocês vão nos ajudar nesse processo, começam a quebrar essa narrativa. Porque, vamos lá, é 10, 20% dessa galerinha que tem essa nuvenzinha. E tem uma outra galera que está em silêncio e que, se ela entender que tem espaço para ela na cidade, esse cara da nuvenzinha passa a ser o chato da história. Só que a gente não pode esperar que tenha mais uma pandemia, mais uma enchente para se movimentar. E a gente não está esperando. A prefeitura está liderando esse processo aí junto com os players todos.
Agradecer a presença também da Fernanda, representando a Câmara de Vereadores. Importante a participação e a parceria da Câmara nesse processo. Nós vamos entrar com um projeto de lei lá pedindo também a criação de um fundo, mesmo passando por várias adversidades, dizendo que não se faz mais isso, nós vamos fazer, porque a gente vai precisar do apoio, vai ser um canal também de investimento dos entes privados para que a gente possa fomentar isso. E a Tela me conhece, sabe, né, Tela, nós nos cercamos de várias pessoas super responsáveis dentro do processo. Nós abrimos Gramado, que é o que nós temos de mais valioso, na verdade, é que foi construído, os nossos antepassados até aqui, é o nome que nós trazemos junto, né, para poder validar um produto, colocar o nosso carimbo. As empresas, Márcio, né, Marcos, que estão junto conosco, fazendo inovação em Gramado, nos traz a responsabilidade de não construir castelinho de areia. A gente não veio para brincar, nós estamos nos posicionando, né, Ricardo, dizendo assim, a gente quer deixar um legado para a nossa cidade e vai depender muito, muito, muito de todos, de estarmos juntos, conectados, fazendo isso acontecer. Então, a prefeitura é o facilitador. Eu tenho dito que nós, lá da Secretaria de Inovação, nós não podemos fazer como uma startup, ficar tentando acertar e errar. Nós não podemos errar nesse processo, por isso que a gente está indo com bastante cuidado. E essa gurizada toda, a gente está incentivando eles para que eles venham, mas a nossa parte, enquanto poder público, a gente não vai errar agora, para não perder o time, para quem vir depois entender que isso é um projeto de governo, não é um projeto político. Eu estou lá há um tempo, e o tempo que eu estiver lá dentro, eu vou deixar uma situação madura para que o próximo que venha dê continuidade e a gente tenha um resultado. Acho que essa é a nossa principal função. Ok? Convido vocês agora a tomar um café comigo aí.